sobre a balança comercial brasileira, a notícia da semana passada, mas que também é muito importante, porque terminamos o mês de agosto, o primeiro mês do tarifaço do Donald Trump já, né, em vigência, né, e pelo que mostraram os números, o Brasil teve um saldo positivo, embora, claro, vendeu menos produtos para os Estados Unidos, reflexo do tarifaço, obviamente, né? Mas como vocês analisam esse superávit da balança comercial brasileira no mês de agosto, apesar do tarifaço do Trump? Quem começa respondendo é o Pedro Faria. Bom, acho que primeiro a gente tem que tirar umas coisas da cabeça que a gente acaba incorporando o discurso do Trump, né? Superávit em balança comercial não é necessariamente uma coisa boa. Tá? Só para eu dar um exemplo concreto aqui. O Brasil é um grande exportador de minério de ferro. Isso vale para os outros produtos. Se a gente passasse, né, a beneficiar mais esse minério aqui, produzir aço aqui, nosso saldo em balança comercial ia cair por dois motivos. Porque a gente ia exportar menos minério e ia ter que importar máquinas para beneficiar o minério. Isso seria muito bom para a economia brasileira, né? E assim, acho que no contexto que a gente está conversando aqui, né, do tarifaço do Trump, e essa surpresa, né, ela veio justamente da exportação dos bens primários, né, que são nossas pautas principais, né, no caso dos Estados Unidos, café, etc., petróleo também, e a gente não viu um movimento equivalente no que nos interessa mais, que é a exportação de máquinas e equipamentos, né, da indústria de transformação e da indústria de bens de capital, de máquinas e equipamentos. A gente não viu isso. Então, não é bom a gente ficar só olhando para o saldo em balança comercial, né? E não é bom também porque qual que é o problema do Brasil? O Brasil tem que ter um saldo em balança comercial muito grande, porque ele tem déficit em conta corrente. A balança comercial fica dentro da conta corrente. E na conta corrente inclui o quê? Pagamentos de lucros de dividendos, né? Os fluxos de rendas ali. E o Brasil compensa o seu déficit em conta corrente com entrada de capitais na conta financeira, né? Então hoje a gente paga um pouco da nossa dependência dessa exportação de lucros com a entrada de investimentos novos, né? E com a exportação de produtos primários. Então a situação não é boa, né? Isso inclusive a gente teve uma diminuição, o saldo de balança comercial caiu em relação ao ano passado, está caindo, porque a gente está importando mais, né? Porque está crescendo muito, importando mais, mas não estão importando mais máquinas e equipamentos que estão produzindo mais coisas que está fazendo o PIB crescer, está importando mais bens de consumo. Então, a situação para o Brasil, do ponto de vista estrutural, não é boa. O Brasil demonstrou resiliência, né, acho que diante do tarifaço, isso é bom, né? E acho que a gente tem que pensar nisso também na hora de responder, né? Acabou ficando pouco tempo para falar o que dá para ser feito, eu deixo para o final, a gente vai continuar conversando aqui, eu falo isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de responder, para não responder nos mesmos termos do Trump, né? Que seria, né, meter uma tarifa linear para todos os setores, para produtos vindos dos Estados Unidos. Isso não faz o menor sentido. Obrigado, Pedro. Passando a palavra para o Bruno Lima Rocha. Então, Victor, tentar não repetir o que o Pedro falou agora. O país tem uma sina no século XXI e caminha junto com a nossa desindustrialização. A gente exporta, é uma figura de linguagem, tá? Um navio de grãos de soja e importa uma traineira de chip. Essa é uma média nacional muito antiga. Agora, a preocupação em diversificar mercado, especialmente para produto primário, é uma preocupação deste governo. Então, se eu não perdi a conta, o último anúncio que eu, Bruno, vi, pelo menos, estava dizendo que o Brasil abriu 426 novos mercados desde que o Lula assumiu o terceiro mandato. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Agora, a grande maioria é de commodity primário, de produto agrícola mineral. Então, aí temos um problema. Eu não tinha muita preocupação imediata
com o tarifaço do Trump, porque houve aquela negociação entre o tarifaço e a solução final, ou aquela decisão final, ou até o final do julgamento, pelo menos, e o total da exportação brasileira atingida com as tarifas ia dar 3,3. E era possível de realocar. Então, a missão brasileira para o México já conseguiu alocar produção de carne lá, aumentou a demanda chinesa, tem uma série de produtos primários que o Brasil consegue recolocar. Se tiver mais tarifa, mais pressão, se a União Europeia entrar, bom, aí para o nosso caso pode complicar, porque já é um destino importante para as exportações brasileiras. De novo, eu acho que o Pedro foi muito feliz, eu faço muito modesta as palavras dele. É importante o Brasil ter superávit na balança, o Brasil ter uma reserva, o Brasil não dever para a FMI e ter um colchão de reserva para não ficar como a Argentina correndo atrás da FMI e do próprio colchão, é importantíssimo. Isso daí é sustentável no médio e longo prazo? É sustentável como um país agromineral exportador que vai ser subserviente complementar da economia asiática, como é já há um bom tempo, né? Ou como seria a nossa China como um estado pós-colonial para ser complementar à economia ocidental. É isso que a gente quer? Eu espero que não. No curto prazo, as tarifas do Trump atingiram esse modelo agroexportador? Por enquanto, não. A gente também espera que não venha atingir. Mas se elas ampliarem a sua dimensão, sim, pode complicar. Por enquanto, a linha do governo está cautelosa e bem-sucedida. Obrigado, Bruno. Igor Felipe, como você avalia aí esses primeiros números da balança comercial brasileira pós-tarifaço? Vitor, eu gostei muito da resposta do Pedro. Acho que ele foi no alvo. Acho que a gente tem um certo debate de rede social, de uma coisa superficial, como se como a balança comercial do Brasil está positiva, logo nós ganhamos do Trump. É uma bobagem do tamanho do mundo. Na verdade, ter uma balança comercial positiva só conta para países que querem ter um tipo de desenvolvimento exportador, que quer vender cada vez velocidade maior produtos primários para exportação. E o que a gente vê justamente ao analisar os dados é que se aprofunda o modelo de desenvolvimento atual, que é baseado na exportação de commodities e de produtos agrícolas. Então, você tem aqui os dados, Vitor, que são muito didáticos. As exportações brasileiras somaram 30 bilhões de dólares, enquanto as importações, e no ano anterior no mês anterior era 28,7, então cresceu um pouco. E que foi baseado, impulsionado pela indústria agropecuária e pela indústria extrativista. Ou seja, carne bovina, soja, ou seja, esses dados eles expressam o aumento da dependência do nosso país à exportação de produtos primários. E o que é mais grave, que a queda das nossas importações, que foi de 2%, se deve justamente à queda de bens de capital, que caíram 10%. Ou seja, nós deixamos de importar máquinas, equipamentos, produtos manufaturados, ou seja, esses dados eles não representam necessariamente que o nosso país está mais forte, está mais desenvolvido, que está melhor posicionado. Isso só reflete esse modelo de desenvolvimento que subordina cada vez mais a economia nacional à exportação de produtos primários, seja agrícola, seja minerais, seja petróleo. Então, acho que o Pedro foi muito feliz, que esses dados não representam uma vitória nem um avanço do Brasil. Representam simplesmente que
o nosso país continua dependente do ponto de vista do comércio internacional da exportação de produtos de baixo valor agregado. Obrigado, Igor.